Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul com Atualidades Pampa. Desta sexta-feira. Uma sexta-feira que antecede um domingo de grande importância para todos nós brasileiros. Não apenas todo o Brasil está atento nestes últimos dias, nessa última semana e principalmente atento a Brasília até o próximo domingo, até a próxima segunda-feira, mas principalmente o mundo todo está atento ao que está acontecendo aqui no Brasil. E principalmente nesta noite de sexta-feira, quando havia a promessa de um pronunciamento da presidente Dilma Rousseff. Pronunciamento este que foi cancelado no final da tarde, ao redor das 17 horas, pelo menos extraoficialmente. Mais tarde é que algumas pessoas, alguém ficou sabendo oficialmente ou não. Este será, sem dúvida alguma, o primeiro assunto que nós vamos tratar no nosso Atualidades Pampa desta noite. Fique conosco, nós estamos já começando a tratar este assunto com você. Pois é, todos os olhares, todos os ouvidos e todas as atenções, mais ou menos, né, o Carla Krieger? Nem todas as atenções estarão voltadas de hoje até segunda-feira a Brasília, a este julgamento ou a esta ação de Câmara de Deputados, enfim, né? Mas é o assunto, né? É o assunto, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Já começam as movimentações de um lado e de outro. E o pronunciamento da presidente Dilma, que já estava gravado, no final da tarde já estava gravado, né? Já havia sido gravado, e que foi falado por alguns que ela, de livre e espontânea vontade, foi uma decisão dela, sem ter sido influenciada por ninguém. Não foi bem assim, né? Não foi decisão dela. A Advocacia Geral da União, né, instruiu, né, e achou que era melhor ela não se pronunciar. Já tinham entrado algumas ações, né, contra esse momento, e ela então resolveu que ela não vai falar. Eu não sei por que ela não vai falar. O que tu acha, Gustavo? Será que a gravação dela foi de cunho estritamente político, e a lei é bem clara. A convocação de rede de rádio e televisão, ela só é reservada à manifestação de cunho estritamente institucional. Daí não tinha como justificar. Não tinha como justificar. A manifestação era exclusivamente política e, portanto, ela foi desaconselhada pelo advogado-geral da União, que poderia lhe render mais uma ação. Foi um recuo estratégico diante de uma coisa que, notadamente, não se justificaria, né? Você convocar uma rede de rádio e televisão para defender o seu governo, tem que defender o seu governo nos espaços que eles são concedidos. Essa semana, a dona Dilma Rousseff passou a semana inteira inaugurando programa, inaugurando placa e fazendo discurso. Então, espaço teve até demais. A verdade é que o Brasil está numa situação dramática. O Miguel Reale Júnior se manifestou hoje, foi contundente. O Brasil está quebrado, o Brasil está falido. A contabilidade brasileira foi manipulada de forma assustadora e agora é o desespero da situação em tentar se manter de qualquer forma. Tem gente falando de até emprego. Bom, Miguel Reale Júnior, vamos por partes, assim, até vamos dar uma sequência até. É um dos maiores juristas brasileiros. Miguel Reale Júnior é um dos maiores juristas brasileiros e foi o homem que compilou a Constituição brasileira de 88. E também foi quem pediu o impeachment. Foi isso, né? Foi um dos que assinou o pedido ele e o Hélio Bicudo. Exatamente. Então, por isso que ele foi a primeira pessoa
a pedir. Ele é a pessoa que a pedir, não a falar, porque foi ele quem assinou e é ele quem defende, né, que pede o impeachment da presidente. E eu quero te dizer o seguinte, o que eu quero destacar pelo que eu ouvi, e quero ouvir a opinião de vocês, foi quando ele disse que quis esclarecer o povo brasileiro e disse o seguinte: essa coisa de dizer que não é legal, que não houve crime, que não houve nada errado, houve sim, disse ele, que não cometeu nenhum crime, que ela não é acusada, que não é golpe, que não sei o quê. É sim, disse ele, o país está quebrado, o dinheiro era de vocês, usaram o dinheiro do povo e isso é sim passível de pedir o impeachment. Sim. Esse esclarecimento dele foi assim, ó, a favor isso é contra o povo brasileiro, o dinheiro era de vocês, ela usou o dinheiro de vocês e ela não podia ter feito isso. A coisa é tão grave, eu só gostaria de dar uma parte, a coisa é tão grave que foi usado o dinheiro da Caixa Econômica Federal para pagar o Bolsa Família. O governo fez esse empréstimo e a Caixa Econômica Federal... E sem pedir para o dono do dinheiro. A Caixa Econômica Federal cobrou juros. Juros normais. Sim, tem. Juros normais. Claro, é um banco comercial. Não é caridade, nada. Quer dizer, para manter o Bolsa Família no ano da eleição, eles tiraram o dinheiro da Caixa Econômica Federal. Exatamente. A Caixa estava entrando com ação. Manipularam como se tivesse dinheiro para pagar o Bolsa Família. Na verdade, não tinham esse dinheiro. A manipulação foi de 153 por má gestão, bilhões. ou por corrupção, ou por uma coisa ou por outra, o dinheiro não estava ali, 153 bilhões. A expectativa era de um superávit de 50 bilhões e virou com um déficit de 103 bilhões. Portanto, uma diferença de 153 bilhões. Não é assim? Muito dinheiro, É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. E hoje a gente vê e percebe aqui, ó, Tribunal de Contas da União, paralisando a questão da reforma agrária. Quanto não foi de dinheiro em vão, no lixo, para a reforma agrária? Por mais importante que seja, a gente já falou ontem várias vezes, ela tem que ser bem aplicada, não é verdade, Marco Barcelos? Tá. Roubei a caneta do Marco. E quando entrou, e o segundo a falar foi o Eduardo Cardoso. O Eduardo Cardoso, o advogado da União. Na verdade, os dois que se manifestaram hoje reiteraram os termos das suas peças processuais. O Eduardo Cardoso alegou que não houve crime, que não houve... que não houve condenação de crime, coisa e tal, que é também um erro técnico que está se cometendo. Agora, o Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça, dizer uma coisa dessa, eu acho que ele tinha que tomar mais cuidado. Uma coisa é uma pessoa leiga falar, outra coisa é um jurista. Então, acho que o ministro aí... E o Miguel Reale Júnior renovou o que ele já tinha dito quando se manifestou sobre o pedido de impeachment. Na verdade, a discussão hoje ela tem um cunho estritamente político, porque a discussão técnica ela perdeu os seus fundamentos a partir do momento em que os números vieram a público. Ou seja, os números existem, os números são públicos e a discussão hoje é meramente política. O que não se pode fazer é jogo sujo, e é isso que está acontecendo, infelizmente, em Brasília. Tem jogo sujo dos dois lados. A coisa está muito feia em Brasília. Tem gente fazendo ligação, olha aqui, ó, tem gente na internet dizendo que os trabalhadores vão perder o 13º salário, vão perder o fundo de garantia. Gente, como é que alguém pode escrever ou dizer uma coisa dessa? Não. Sofia Cavedon, une-se a nós, chegou alguns minutinhos atrasadas. Boa noite, seja bem-vinda. Desculpas. Não, uma alegria estar com vocês. Vem pra nós também. É a minha primeira sexta-feira. A tua primeira sexta-feira, né? Ajuda a gente a xingar o pessoal do PTC para trás Porto Alegre. Não, nada a ver. Não, chegasse agora, mas estavas aí colocando o microfone, pegou o início do programa, então nós estávamos assim, eu fiz questão de falar um pouco sobre a primeira participação hoje, no dia de hoje, que foi a fala de Miguel Reale Júnior, quando ele se dirigiu e deixou bem claro que o povo tinha sido ludibriado, ou enfim, não tinham perguntado ao povo brasileiro se podiam lançar mão daquele que era o seu dinheiro para fazer algumas coisas. E aí a fala do Gustavo Vitorino, tu ouvisse, eu gostaria que tu te manifestasse já de início. Eu acho que fica muito claro dois cenários, né? Que o próprio, diante de uma ação que o advogado, né, da Dilma, o Zé Eduardo Cardoso, faz de ontem para hoje, acho que ele queria uma liminar
considerando o processo inválido e o parecer da comissão, aprovado na comissão na segunda-feira, inválido, em função de considerar outros aspectos que não são da peça, ou seja, a delação do Delcídio, ter 12 páginas sobre esse tema e tal. E Zé Eduardo Cardoso anuncia que não conseguiu eliminar, não conseguiu suspender, sim, porém, uma opinião muito clara do Supremo Tribunal Federal que o que tem que ser julgado são as pedaladas e são os decretos suplementares, né? Mas eu concordo com o Vitorino aqui quando ele diz que o debate, na verdade, é político. Ele não está sendo fundamentalmente técnico, porque, por exemplo, sobre o tema do Plano Safra, a gente já conversou, assim, o próprio relator escreveu no relatório que eram necessárias maiores diligências. Está escrito isso. E ele diz, bom, mas nesta fase não se faz isso, então eu considero que aqui há algumas evidências pró-acolher o processo de impeachment. Então, ele mesmo diz que não está comprovado, né, numa das questões, que é a questão da pedalada, que é não ter pago aos bancos e ter postergado esse pagamento para manter políticas públicas. Então, uma pena, e aí eu quero deixar isso para nós, está muito claro, muito nítido. Hoje eu acho que fiquei 3 horas e me atrasei também, porque, assim, em consideração a vocês e aos nossos telespectadores, eu achei que tinha que passar em casa e tomar um banho. E passei a tarde no... Perfume tá bom. Num calorão, tá muito obrigada. Perfume tá bom. Um calorão, porque hoje está um calorão. É verdade. Mas a escuta das pessoas, na verdade, as pessoas estão colocando na balança quem é mais corrupto, né? Na verdade, as pessoas não estão discutindo ao falar conosco. Aliás, elas falaram comigo vários momentos sobre tanto o impeachment quanto o programa. Quero fazer esse parênteses. Quantas pessoas e vários recados para vocês. Mas fecha o parênteses. As pessoas não estão falando das pedaladas. Ninguém fala das pedaladas ou dos decretos, sequer sabe o que é. E não é esse o debate que está na população. Então, para ver como isso é maluco. No debate da população, não é errado dizer que o impeachment também tem um cunho político. Lá no Collor também teve um cunho político. Foi muito mais político. Então, realmente, o impeachment... Não, é também. Claro que, inicialmente, tem que ter uma base legal, mas a questão política, ela faz parte. O momento que vive o Brasil faz parte. Tudo isso engloba um processo que é um todo. Mas nós temos uma Constituição, não é? Exatamente. Nós temos que ter fatos, porque o Collor o juntou. Eu acho que o tema político tinha uma indignação da sociedade com o fisco da poupança. Da mesma forma que existe uma indignação da sociedade no dia de hoje. E, de um lado, existe sim, como afirmou Miguel Reale Júnior, um cunho também legal. Não só político, mas é a entrada desse processo. E da entrada desse processo vem todo esse outro movimento, porque hoje não há como negar que também a população está insatisfeita com tudo que ela tem visto, principalmente com a corrupção. Toda a corrupção. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Até, porque eu concordo. Eu acho que as pessoas não estão gostando nem de uma coisa e nem de outra. Exato. Eu acho que não existe a menor dúvida de que as pessoas também estão percebendo, mas assim, mas parem um pouquinho, é o sujo falando mal lavado. Sabe? É o Eduardo Cunha. Mas a ideia é a seguinte, o que as pessoas falam, a meia boca, o que se ouve é o seguinte, bom, vamos pegar de uma agora, depois a gente pega o Eduardo Exatamente. Cunha. Eu acho que a limpeza está sendo feita é o sujo, primeiro assim, é o sujo falando mal lavado, tá. Mas se nós tirarmos um, nós vamos tirar o 2 também, o 3 e tudo bem. Isso é uma ilusão que está sendo vendida. Eu considero uma ilusão. As pessoas me disseram hoje. Sim. Não. Vai ter eleições gerais. Não fica ninguém. Eu digo, não. Se não rasgarem a Constituição, mais uma vez, quem vai assumir será o Temer, será o vice. Não, e será o Cunha na sequência. Não, mas não obrigatoriamente. O Cunha mas as pessoas têm a ilusão de que vai ter novas eleições. Só para se esclarecer. Está se vendendo essa ilusão. Se vem o Temer, vamos fazer, vamos fazer o seguinte, vamos analisar um cenário. Vem o Temer. Bom, o Temer tem que sair por alguma coisa, a linha de sucessão é Eduardo Cunha, mas depois, quando for Eduardo Cunha, ele não fica até o final do mandato. Tem eleições convocadas. Mas ou não é verdade? Considerando a insatisfação, Carla, é verdade, vê bem. Considerando a insatisfação brasileira,
O Temer, ele foi vice no outro mandato da Dilma, reeleito com a Dilma, assinou o decreto junto com a Dilma, excitado mais do que a Dilma na Lava Jato. Tá, mas deixa eu fazer uma pergunta Então, pra vocês. é bom que a população... Tá, mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês estão partindo do pressuposto, vamos supor, que isso que o julgamento é político, que tudo isso vai acontecer e a Lava Jato vai parar. Não. Não vai parar, porque o fundamental é o seguinte, nós temos que ver que isso que vai acontecer até segunda, e mais do que nunca a Lava Jato tem que continuar. Na minha opinião, Cunha tem que continuar, ele tem que ser julgado, condenado. Ele tem que ser condenado, ele tem que ser execrado, porque ele é um safado. Ele tem que ser, mas ele até agora... esses dias eu fiquei me perguntando, quem vai garantir? Porque se o... Não, mas também quem garante que se nada mudar, a Lava Jato vai continuar. Eu acho que a Lava Jato também... Nós temos que lutar pela Lava Jato. Quem sustentou e deixou até agora a autonomia foi a presidente da República. Sim, né? Então, a Lava Jato não foi cerceada em deixou. nada. Não foi cerceada em nada, nem o Ministério Público, nem nada. Até tinha críticas dos petistas e que, mas não tem limite. E só tem um elemento que eu acho que coloca em dúvida quem é que tem mais respaldo, mais, vamos dizer, articulação para não ser julgado. Porque se colocar na mesma balança, né, o mesmo Supremo Tribunal Federal não retira Cunha da presidência da Câmara. Não retira. Ele é réu na Lava Jato, que é difícil talvez para os espectadores saberem, mas já estão com elementos. Né? Ele tem contas no exterior comprovado, ele já está... Mas está correndo o processo. Tá. Mas veja bem, ele não está... E tem ações solicitando, de vários, do PSOL, do PT, solicitando que ele seja afastado da presidência da Câmara. Sim. Ora, o STF não faz nada e não julga e não retira. Já o Lula não é réu na Lava Jato, foi impedido de assumir o ministério. Pelo mesmo órgão. Exatamente. Respondeu imediatamente, não assume. Respondeu a ação. Mas então, quem diz... Olha só, é o mesmo órgão, tem o mesmo peso. Sofia, porque ele preside a Câmara, gente. Sofia, são ações diferentes. Não, me responde. Mas mecanismo processual diferente. Mas como é rapidinho? Você pode criar essa analogia. Mas foi pedido uma liminar, Gustavo. Não foi pedido uma liminar. Não, mas olha bem. Pro Cunha o afastamento do presidente Eduardo Cunha, é inevitável. Não, ele não é inevitável. Acontece. Ele não vai escapar. Ele não vai escapar. A ação está correndo, o conjunto de provas sobre ele é brutal. Ele não vai escapar, ele vai ser afastado. O problema todo, a discussão nesse domingo é a seguinte: não é a Dilma, não é o Lula, é o seu partido, o PT. Esse é o problema. O que a população vê, o que a classe política está vendo, é o que o PT fez com o Brasil. Acabou com a meritocracia, criou programas sociais que não tem nada de sociais, são programas que mostram números constrangedores em todas as investigações a que eles estão sujeitos. Então, olha bem, quem está sendo julgado não é a dona Dilma Rousseff. Não é o seu Luiz Inácio Lula da Silva. Quem está sendo julgado domingo é o Partido dos Trabalhadores, que não soube gerir o país e em 13 anos colocou o país à beira de um precipício. Não, eu acho que está julgado essa forma de governar, mas também está sendo julgado a Dilma, também está sendo julgado o ex-presidente Lula, falando sobre o Eduardo Cunha. E aí, ele realmente Cunha, está sendo processado e o processo dele, como ele já tem foro privilegiado, porque ele é deputado, esse processo está correndo no STF e isso tem um tempo de duração, assim como as outras ações. E eu concordo com o Gustavo, ele vai chegar na hora que também ele vai cair, e eu acho que ele sabe que ele vai cair. Ele quer derrubar o governo antes, mas ele sabe que ele vai cair. Só para completar, Sofia, só que, ao contrário do que tu disseste, o ex-presidente Lula também é investigado na Lava Jato e foi um dos que foi mais citado nas delações premiadas. O nome do ex-presidente ele foi Lula devastado. Foi o mais citado na Lava Jato. E ao contrário do que tu disseste, o ex-presidente Lula... Não é réu da Lava Jato. É réu num outro processo em São Paulo, que está hoje
sob a égide ou não do juiz Sérgio Moro, que foi remetido para lá, inclusive foi pedido prisão dele, prisão preventiva. Ele é ação vergonhosa do Ministério Público debochada do país. Sofia, deixa eu só concluir. Eu também não te interrompi. Então, que tem um envolvimento de um triplex, de um sítio em Atibaia e de algumas outras coisas que a gente não sabe, e que, sim, existem provas, assim como o Eduardo Cunha tem prova que tem bilhões e bilhões, eu não estou dizendo que ele é santo, pelo contrário, eu acho que Roberto Jefferson disse a melhor frase: Lula não sabia que existia outro bandido à altura dele, que é Eduardo Cunha. Acho que os dois são os maiores bandidos. Carla, não tem comparação. Não, mas deixa eu concluir. Não tem comparação. E é só pra Eduardo Cunha é comprovadamente ladrão. Só para concluir, as indicações. Não tem, não. Porque agora parou, né? Quando ele tentou ser ministro, parou porque foi pro STF a história, né? Porque o Moro estava fazendo justiça com as próprias mãos, né, gente? Ligações. Legisla, prende, julga, executa. Do Rio de Janeiro dizendo: Lula, não vai querer ter um sítio, vai querer escolher ter um sítio em Atibaia. Em vez de ter um sítio por aqui, tem isso. Tu tem muito espírito de pobre, diz o Paes, né? Exatamente, mas se o sítio não é dele, ele diz: mas se o sítio não é meu. Tem o síndico do condomínio que diz que foi demitido, que diz que o sítio é dele. Tem todos os corretores da época que disseram que o sítio de Atibaia, que o triplex, tá? Foi vendido. Título de propriedade não aparece. Bom, mas a gente sabe. Mas não aparece. Etc. Tá, mas conta na Suíça, quem tem é o Cunha. Mas existe liminar para impedir o Lula, porque a mesma... Não, gente, o Cunha está conduzindo o impeachment de uma presidenta da República. Sofia, não é ele que vai estava na capa do New York Times, na capa. Ele desviou o foco. Marne, não, nós estamos vivendo uma vergonha internacional. Não, mas para um pouquinho, não é? Desviou o foco, Sofia. Lê a notícia do New York, não é? Dilma sendo retirada por corruptos. Essa não, mas ali fala, corruptos sendo retirados por corruptos. Essa é a notícia do New York. Moralização internacional. A notícia na íntegra é essa. Não, a Dilma não é corrupta, não tem nada. É o que está na notícia. Sofia, ela até não é, também concordo, não tem nada, nenhuma prova com ela. Mas a notícia do New York é assim... É ladrão com ladrão, entendeu? Ladrão que rouba de ladrão. É o que diz isso. Eu ia trazer a capa, acabei não conseguindo. Não, tá aqui, eu busco pra ti. Fala, porque ela é o drop, Chicão. Não, eu queria... Primeiro, Sofia, um prazer estar aqui. Primeiro ele é macia, né? Nossa, Sofia! O perfume dela foi Sofia. Só manda um beijo pra ti, depois eu vou puxar aqui o nome dela. Eu queria que tivesse a favor do impeachment, eu estaria na frente contigo, mas eu quero dizer uma coisa legal para o nosso telespectador. Nós estamos há 48 horas de ter a primeira-dama mais linda do planeta. Nós que nunca tivemos uma Jack Kennedy, uma Jack Onassis, nós vamos ter a mulher do Temer. Tivemos, sim. A mulher do Temer. A mulher do Collor. Mas não dá para comparar com a mulher do Temer, né? A mulher do Temer, hoje eu estava com o Rodrigues toda a tarde. A mulher do Temer é cinematográfica. Eu acho que qualquer revista americana, Rolling Stones, a Anchor, a Harper's Bazaar, a nova Cosmopolitan, como diz a Cosmopolitan, queriam a nossa futura primeira-dama na capa. Ela é linda de morrer. Nós ganhamos da Argentina. Temer, estamos te esperando segunda-feira. Dilma, terminou a rega. Chegou a vez dos Beatles. Ainda bem que a Sofia ri conosco. Não falei até agora. O seu Marne quer falar, ele não falou até agora. Até agora. Vai ficar Maguari. Fala a concepção do marido desta linda. Fica só a Sofia e o... Não faz assim com a Sofia. Não, eu só gostaria, mas eu como procuradora falar. da mulher, depois vou ter que ter um... Vai, fala. Fala, Mário Barcelos. O grande problema do PT são todos esses que a gente conhece e estão por aí. Eu não sou PT, não sou PSDB, não sou de nenhum partido. Fui convidado uma única vez para ser candidato a deputado federal no Rio de Janeiro pelo meu querido amigo Leonel de Moura Brizola, que queria inclusive Como que assinar... Como ele te convidou? Me diz. Como é que ele falou contigo? Realmente, tu pode ser eleito... Marne! Esse cara é muito alegre. Amigo Marne! Só vou dizer uma coisa para vocês. Tive muito orgulho porque ele me convidou para ser deputado federal pelo Rio de Janeiro, na sequência da Cidinha Campos no Rio, e fez uma pesquisa no Rio de Janeiro e eu faria realmente uma boa votação. Só que eu não sou político.
Eu não tenho condição de ser político. Eu não sou político. As pessoas são diferenciadas, as pessoas políticas. Bom, o primeiro e segundo assunto, que é o mais importante. São 2 tesoureiros do PT, um preso e o outro que foi preso. Este é o grande problema do Partido dos Trabalhadores. E todas essas acusações que todos os dias aparecem nos jornais, no rádio, na televisão, a respeito da performance do partido. É isto que destrói o partido. O próprio Lula já disse, nós vamos mudar, nós vamos governar com um novo tipo. Se a Dilma conseguir escapar, as palavras do Lula, se a Dilma conseguir escapar, eu vou estar ao lado dela e nós vamos fazer um novo tipo de governo. Todos os petistas, meus amigos que eu conheço, dizem exatamente a mesma coisa. Nós temos que reinventar o Partido dos Trabalhadores, porque este modelo que nós temos aí não serve mais. Isso é uma verdade. Saturou. Isso Eu não digo que eu sou apolítico, porque não existe ninguém apolítico. Não, todos nós somos políticos, né? Agora, eu não sirvo para ser candidato a alguma coisa. Eu estou falando de todo o coração aqui com vocês. Eu acho que se colocar na perspectiva histórica do que era a grande expectativa do PT e do que aparece hoje, eu acho que talvez essa frustrante tinta, ela é importante. Mas se colocar no tamanho da exposição dos erros do PT ao lado dos demais, tem uma exacerbação, porque a grande mídia é contra. Eu acho que as palavras do... não, Sofia. Eu acho que não é detração. A mídia golpista, mas os coxinhas... Aí, desculpa, mas a Rede Globo apoiou a ditadura. Não sei se dá para dizer aqui, Magda. Deixa ela falar. Está apoiando de novo. Mas, assim, tem um elemento que é muito importante. É o elemento dos erros, da virtuosidade que o PT reivindicava e que vai para o governo. Nós temos um sistema que não muda, tem um financiamento empresarial e acaba o PT se igualando aos demais. Agora, do outro lado, e aí de novo, com o Gustavo eu vou polemizar, o Gustavo diz assim, o problema é o PT acabou com a meritocracia, criou políticas sociais. E que deram errado, não deram errado, Gustavo. Está maravilhosa a presença dos negros, dos pobres dentro das universidades. Isso é discurso. Isso é real, não é só Sofia. Isso não é Sofia, nós estamos em último lugar em educação nas Américas, no ranking da OEA. Nós estamos em último lugar no Suriname. Mas você vem me falar em qualidade de educação? Não. Depois de 14 anos do governo? Não. Ranking da OEA. Não, você é professora. Você é professora e você sabe desses dados. Não, mas tu não vai me dizer que a educação era melhor antes. A educação no Brasil... Não estou dizendo isso. Eu tô que ela piorou porque nós abrimos cotas sociais. Piorou e muito. A nossa academia está completamente politizada. É uma academia medíocre. Não é verdade. A nossa academia brasileira, a Alemanha não meteu 7-1 no futebol no Brasil. Ela meteu 104-0 Gustavo, prêmio quem Nobel. Descobriu a relação do Zika vírus com a microcefalia? Aí a gente pega uma coitada de uma menina. Mas não adianta. Fatos isolados. Não é fatos isolados não decidem uma política. Não explicam uma política. Quem tem a maior tecnologia de exploração do pré-sal, abaixo do canal do sal? O Brasil. Nós não tiramos um litro daquela porcaria ainda. 2 milhões de barris de dinheiro. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu tenho a gasolina mais cara das Américas sendo extraída pelo... a gasolina mais cara. Não é verdade. Sendo distraída pela empresa que foi quebrada, uma das maiores empresas do mundo foi quebrada pela corrupção. Não é verdade que nós pioramos. 10 segundos. 10 segundos, Mário Barcelos. A coisa está tão ruim que nós estamos comprando gasolina que é mais barato. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Estão depreciando demais. Quero fazer uma pergunta para vocês. Neste momento, nós estamos discutindo dessas coisas todas, nesse momento que nós estamos assim, nesse final de semana, o governo federal propôs que o salário mínimo, que serve de referência para mais de 48 milhões de pessoas no Brasil, suba dos atuais R$ 880 para R$ 946 a partir de janeiro de 2017, com pagamento em fevereiro do próximo ano. O percentual de correção do salário mínimo pela proposta será de 7,5%. Se confirmado esse índice, deverá cobrir apenas a inflação do período, ou seja, não haverá aumento real do mínimo e tal. A informação consta na proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias divulgadas pelo Ministério do Planejamento.
O documento vai ser enviado ao Congresso Nacional nesta sexta-feira, dia 15. Hoje era dia de falar nisso e o que isso significa neste exato momento? A inflação hoje é 11%, Pois a inflação é. oficial A do governo. projeção da inflação para o ano que vem é 5,90 ou 5,80. Sim, Não, é isso a é mesma projeção que foi pro ano IPCA. passado. Não, todos os E economistas deu, estão terminou em falando, 11. o Gustavo já sabe. Pois é, mas não pode. É que nós já Sofia. estamos virando o jogo da economia. Começou a virar. Aonde, Sofia? Começou a virar. Vai, Estamos né? virando, pelo amor de Gente, Deus. aí a crise, Economistas. Não vamos brigar. Economistas. Marcela Temer está chegando aí com 33 Não, mas é que- anos. Chicão, telespectador, Ferrari tu não viajar. Chicão, isso aí é Chevette, a importante. Dilma e a Marcela Temer. Voltar pra isso é Telespectador, importante. vão ter a primeira dama Chicão mais linda Tofani, do o mundo. telespectador que é pra tu não viajar, que isso aí só se resolve, não é segunda-feira, é só lá no Senai. Mas nos passando Isso é o Congresso importante. já passou. Dois elementos Já que aqui passou. que a Magda Atenção. traz. Salário mínimo tem subido acima da inflação todo ano. É sempre, todo ano tem sido isso. E essa é uma incomodação muito grande da classe média e da elite do Brasil. A E elite é branca, isso a que está elite sendo branca não gosta projetado salário, para o ano que vem. É incomodação porque tu tem que gastar mais com salário, gente. Mas já- E o ajuste do capitalismo, Gustavo, é no mundo inteiro. Olha lá, a Espanha, semana passada, todo mundo tinha paralisação geral para não perder direitos trabalhistas. Porque a crise do capitalismo, 2008, ainda não passou. A crise mais longa que nós estamos vivendo. E aí os direitos trabalhistas estão sendo perdidos. Então, o que a Dilma está indicando aqui de novo, ano que vem, se depender dela, é acima da inflação que nós vamos corrigir salário mínimo. E o outro elemento é o que vem com a Marcela. Marcela Temer. Ali Qual tá o nome Marcela. bonito? Por quê? Marcela ou Dilma? Quem tu acha mais bonito? Porque ela não vai ser presidente. Mas ela é a primeira dama, O problema é querida. que vem atrás. Nós não temos nem primeiro damo hoje, fizemos muita chinelagem. primeiro não que fala vem- assim, O mundo presidente. inteiro fala. Nós temos que O entrar. problema é que vem Temos que atrás ser da primeiro Marcela mundo. Temer. Ai, Ô, Chicão, tu conhece o Ponte para o Futuro, que é o programa do PMDB, que é o programa do Temer. Mas o Então, Temer, se de um lado só tu botar Henrique a Marcela- Meirelles atrás da e Marcela Armindo vem o Fraga Ponte já me para o ganhou. Futuro. Já me ganhou o Temer. O que o ministro está fazendo hoje? Não. O que o ministro está fazendo? Aí, Joaquim... Barbosa. aí, Que esse cara? Ah, Joaquim Barbosa. Que esse cara? Olha a qualificação Aí, desse por cara. Ele é um exemplo- economista fundamentalista de esquerda. Tá, a nível Nova York, Você o que ele tem? sabe o que ele quer se a Dilma sobreviver? É. Mais imposto. O que ele consegue investimento para nós? Mais no imposto. exterior? Você sabe onde que começou o impeachment da conhece, Dilma? cara. Quando ela começou a pedir o CPMF. Ninguém mais aguenta imposto. Olha o que nossa Armindo telespectadora Fraga e disse. Meirelles. mas sobre o salário mínimo, que Pobre só pra fechar. convidada, boa noite a todos. Desde o início do programa ela não conseguiu falar. Pobre convidada. Pobre Muito obrigada, convidada. quem é a pessoa? A dona Maria da Graça. Já Dona esqueceu, Maria, escreveu querida. 2 vezes. Aliás, tem uma senhora, Dona Maria, muito obrigada. Tem uma senhora chamada Maria de Jesus. Dona Maria da Graça, nesse Querida, programa, que mais de mandou um 1 minuto abraço e meio, pra 2 você. minutos, Não, a gente já fala dela mesmo. Deixa a nossa convidada falar. Eu queria sobre a questão do salário mínimo, de novo, no Ponte para o Futuro do Temer, ele desvincula Mas completamente. não vai ter ponte pro futuro. Mas é o programa É outra do Temer. história. Vai ter um Eu também Ministério acho que dos não vai ter, porque Notáveis. não vai ter impeachment. Eu acho que porque vai para ter nós esse impeachment é golpe. Mas enfim, Mas olha, o a seguinte, Marcela Gostaria Temer de ouvir a traz opinião essa da ponte convidada para o pelo passado. menos uma vez. Olha, Não é nem a Maria da Graça, vamos dizer, ele usou o e-mail da dona Maria da Graça, é o Roger Mesk. Desculpa, Roger. Mas como assim, Roger? ou então, Roger. Bom, qual é o problema? Usa o e-mail da dona Maria da Graça. Então é isso que eu queria então complementar, já que o Roger me deu essa Por favor, canja. aproveite Que a ponte para o No futuro, primeiro momento ele escala a boca. que é a proposta do PMDB que desembarca do governo e do vice, que é traíra, todo o Brasil sabe, né, da presidenta, ou seja, que falta de dignidade, é uma proposta que radicaliza concessões, desvincula salário mínimo da inflação, não é dar mais do que a inflação que foi dado todos esses anos para o salário mínimo. Aliás, tem uma outra desvinculação que é dramática, eu não vou monopolizar. Desvinculação constitucional dos recursos para a educação, para a saúde, está escrito no Ponte para o Futuro do Temer e da Marcela Temer. Tá, aí eu vou te fazer uma pergunta. Não vai ter vinculação. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Não vai ter vinculação. Eu vou te fazer de uma dinheiro para pergunta. saúde e educação. Agora Já eu imaginou? que tô aqui só para Cadê a educação de fazer uma qualidade? pergunta. Faça. Como é que tu me explica, então, ele ser vice da Dilma? Tá,
Até então. Não, porque se ele é tão Por que ele é vice? Como é que ele é vice? Por duas vezes. Concordo contigo. Nós criticamos e não queríamos. Mas esta é ela quis. Não, mas esse é um país que, por não fazer a reforma política, esse problema das coligações é seríssimo. Lá no Congresso não tem jeito, se tu não coligar. Então, o jeito Nós estamos assistindo esse Congresso. Ela casou com ele. O jeito é a reforma política. Ela casou com ele. Quem não está sendo fiel ali? E se a gente não tivesse... Mas quem não está sendo fiel ali ao programa que está em curso para o bem e para o mal, para a alegria e para a tristeza, como é um casamento, é o Temer. Não, nem ela, nem ele. Porque ele não assume os erros. O PMDB vai votar uma parte importante pelo impeachment, que seria dele, do programa dele. Ele é o vice. O PMDB fez o governo até agora. Então isso para mim é muito pior. Sofia, é o samba do crioulo doido que a gente está vendo em termos de discurso político aqui. Puxa vida. Vamos lá. O PMDB há 3 meses atrás era parceiro, tinha metade dos ministérios, era uma maravilha, tudo. Agora o PMDB é um monstro, o Michel Temer é o Drácula disfarçado, que vai chupar o sangue do brasileiro. O que é isso? Ele não vazou até o discurso. Chega, as pessoas perguntam exatamente isso. Não fui eu que votei no Temer. 30 segundos. Mas eu só queria, Magda, que o Temer fosse julgado junto com a Dilma. Eu acho justo. A não ser que vocês defendam o amor livre. Não casamento com fidelidade. Sofia, eu queria só 30 segundos. Eu vou dizer uma coisa. Tem que ter fidelidade. Sofia, o Temer realmente traiu a Dilma. Só que entre trair uma pessoa e dar vida para 200 milhões de brasileiros, ele virou herói brasileiro. Tá, mas para mim, a ponte para o futuro não dá. É o herói do Brasil, agora é o Barrabás do PT. Mas o que é o PT? O Judas da pátria. Então tá feito. Tinha que trair o PT Depende do ponto de vista do que é pátria, né? Para mim, pátria... Pátria é o que a Dilma virou as costas. Todos os brasileiros incluídos é pátria. Saqueando o país. O PT não está saqueando o país. A Dilma está dando autonomia e fortalecendo a Polícia Federal. Por que a Polícia Federal tem tanta tecnologia, tanta capacidade de investigação? Não é uma prioridade da presidenta? Os lucros. Não acredito que estão colhendo os louros da Polícia Federal. Não, olha o Raul Sartori, mas só um pouquinho. Federal, agora, a Polícia Sartori está quebrando a brigada e a polícia. E nós estamos no meio da insegurança. Não, e a Dilma é a chefe da Polícia Federal. Não, e a Polícia Federal, na minha opinião, a Polícia Federal nunca teve tanta coisa para investigar. Não, nunca teve tanto dinheiro. Nunca teve tanta coisa, nunca vazou tanto dinheiro desse país, nunca quebraram uma empresa como se quebrou. Ela nunca teve tanta tecnologia. Isso tu tem que concordar comigo. A nossa empresa, a Petrobras, é nossa empresa. Ela nunca esteve numa situação que ela está agora. Por quê? Por desvio, por corrupção, por uma corrupção sistêmica. No futuro não será nossa. A gente investiu em Passadina. Ué, mas foi um bom investimento? Isso foi um negócio. Foi um bom negócio. Que fazem negócio. Foi um bom negócio. Não, mas aí é um negócio que já era para ser mal, de 47 milhões de dólares, $1 bilhão de dólares. Não é a Passadina que está dando problema na Petrobras. Não, Passadina também. A dívida da Petrobras, a grande dívida da Petrobras, é um monte que é real. A grande dívida da Petrobras, que é real, que é verdadeira, é por investimento em tecnologia para descobrir o pré-sal, para desenvolver a tecnologia. Não, a grande dívida... A Petrobras quebrou porque cresceu. A dívida é porque... Muito dinheiro. Obras superfaturadas. Obras superfaturadas que foi para um monte de gente. Claro que dá, né? Em vez de tu pagar R$100 por uma obra, tu paga 100 milhões pela obra. Então me responde o seguinte. Por favor. Saiu no jornal essa semana que as 10 obras aqui do centro da cidade de Porto Alegre, as 10 obras, que era no início da Copa, eram 500 milhões, foram para 1 bilhão, a Caixa Federal readecou, agora eles estão cobrando 47 milhões do prefeito. Não sei se vocês viram, saiu em 2 jornais. Vamos empichar o pequenininho assim. Vamos? Então, isso é obra superfaturada. E o Cerveró? Vamos, o Cerveró. E o prefeito Eu até trouxe o caderno das finanças públicas, onde o Fortunati publicou que ele virou com superávit de 200 milhões, devendo para todo mundo.
pedalando dívida para todo mundo. Então, não, se caçar a presidente, eu quero que casse o Fortunati e o... Vamos caçar o Fortunato, vamos caçar o Marcelo. Todos que pedalaram, todos que pedalaram. Sofia, até a gente pode até agendar um programa só para tu pedalar. Mas nós estamos falando disso. Não, mas eu vou dizer uma coisa, eu fico comparável. Eu vou te dizer uma comparável, coisa. não precisa ficar Mas é que ele não está sendo julgado, entendeu? Nós estamos falando... Não, mas aí é que tem um problema de julgamento. A Alba direcionado Saraiva de Imbé, que o prefeito é meu amigo Pierre Ribelim do PT, eu tenho amigos do PT, diz o seguinte: Chicão, eu te acho tudo de bom, você e o Vitorino foram feitos um para o outro. É o clima, hein? São o charme do programa, adoro o programa. Pintou o Eu, Vitorino, no bom sentido. Hoje, na esquina democrática, o senhor vai me dizer que vocês dois eram gays. Não. Isso aí, segue guerra. Isso não é problema. E eu falei, não é problema, né? Porque ninguém tem preconceito. Não era. Do PT que não gosta de mulher bonita, o PT não gosta de mulher bonita, não quer Marcela. Mas vocês não querem Marcela muito. Mas acharam vocês muito sintonizados, muito... Somos amigos há mais de 40 anos. E aí eu disse que isso não era nenhum problema, que se vocês assumissem... Agora tá. Mas que você virou já, nega, né? Olha aqui, ó, seguinte... Não, é que eles que agora eu sou te pergunto o seguinte, já teve da República, não pode botar biquíni pra ir pra praia. Agora a presidente da Croácia vai. Ela pode. Não, Chicão, ela pode botar biquíni. Eu não quero mais botar também. Não tenho problema nenhum com corpo de mulher. Boa. Sim. Marcela. Chegou. Obrigada. Por favor, eu tenho uma mensagem para mandar lá para o pessoal do lado esquerdo lá. Agora presta atenção aqui no que eu quero dizer para vocês aqui. Isso. Eu quero ler alguns e-mails aqui que mandaram para nós aqui. Olha aqui, ó. Por exemplo, a Dayana Martins disse o seguinte: não me agrada ver telespectadores criticarem suas posições políticas, somos nós. Pois se vocês se manifestam tanto horas por direita, horas por esquerda, importante é não se alienar e ter sim, certa ou errada, cabe à consciência de cada um definir. Eu não tenho lado político, diz ele. Meu voto vai sempre para o Partido Verde. Não pelas suas ideias de meio ambiente, sim por ser um partido de peixes pequenos. Olha só. Pois, às vezes, em partidos grandes, o seu ingênuo voto em determinado candidato serve de coeficiente deve ser de voto para eles, peixes grandes da legenda, e não o indivíduo que você queria ver eleito. Não sei se estou certa. Mas tem que estes peixes grandes não terão meu voto em percentual de partido. Obrigado, assisto você sempre que posso e tal, não sei o que, tá? Porque os nossos telespectadores também se manifestam aqui sobre uma série de coisas. E outros telespectadores mandam e-mails dizendo assim: ai, coitadas das pessoas que vêm aqui para conversar com vocês e que vem aqui, esse pessoal da esquerda, não sei... As pessoas passam uma barra danada para poder falar aqui, porque, por exemplo, assim, a coitada da Sofia fica tirando... Não falem assim, coitada. Não, mas é que ela fica tentando defender o indefensável. Não, aí não, né? Não, mas às vezes a gente acha... Não é bem o indefensável, é o que vocês não acreditam, porque tem 5 que não acreditam e 1 que acredita. Mas então, a Sofia veio fazer uma história dizendo que o Vitorino Samuguei disseram pra... Aí me disseram que não era assim. Me disseram, quem puxou o assunto da intimidade de vocês foste tu. Aí eu tenho vários recados aqui pro grupo, que as pessoas me dão na rua, vários. Daí eu vou encaixando conforme... Só falando disso aqui, você é Vitorino agora, ela não é Vitorino. Mas é uma real. Eu queria fazer uma observação que não é política, é do sistema eleitoral, da ouvinte, da telespectadora que escreveu isso. É real. A coligação, a gente vota num candidato e a reelege outro, muitas vezes. Inclusive coligação de vários partidos. Às vezes o Partido Verde faz coligação e as pessoas acabam ajudando a eleger um partido, um deputado, vereador, de outro partido, porque estão todos juntos, isso forma um coeficiente e os mais votados aqui entram. É real, essa é uma distorção real, muito bem captada pela telespectadora. Que tem que alterar, claro, com certeza. A gente tem deputado que se elege, por exemplo, na última eleição eu fui candidata pela primeira vez a deputada estadual, fiz 24, 25 mil. Olha, tem um deputado que entrou com 10 mil, com 9 mil, com 10 mil, 12 mil, as pessoas não compreendem.
E elas estão em uma coligação, enfim, não estou dizendo do mais mérito, menos mérito, né? Mas o sistema eleitoral, ele de fato, ele desvia, ele não permite. Tiririca levou quantos? E aí ele leva Exatamente, isso um mesmo, leva né? vários, né? Um que faz uma grande votação leva muitos O desconhecidos. Enéas, então, o Enéas levou 5. Então, esse é um elemento bem captado e as pessoas se decepcionam. O seu voto não chega. A fala depois dos adversários. Então fala dos Vamos mudar um adversários. pouquinho Eu acho uma boa clima, ideia. assim, sabe, coisa e tal. Exato. O primeiro aniversariante de hoje, ele é simplesmente maravilhoso. Eu vou fazer homenagem ao Chicão Tofani. Porque ele tem o mesmo QI do Chicão Tofani. 181. 180. Vamos continuar no mesmo programa aqui que eu acho melhor. Leonardo da Vinci. Bah, esse Leonardo da Vinci. Esse homem foi um gênio. Este foi extraordinário. Ele no século XV já falava em submarino no século XV. Ele criou as maiores pinturas. Poucos quadros restaram dele, como a Mona Lisa e outros tantos que estão lá em Roma, na cidade de Roma. Lá. Esse italiano, Leonardo da Vinci, é o sinônimo de conhecimento, um sinônimo de cultura e sinônimo de genialidade. Por quê? Ao gênio cabe a mudança de pensamento. A mudança de ser o gênio, como é gênio, ele pode mudar 10 vezes ao dia. Aí, não, então ele é ciclotímico. Não é ciclotímico. Não. Ele é simplesmente genial. Outra aniversariante de hoje é a grande atriz Emma Thompson, do Retorno a Howard End, que ela fez com Anthony Hopkins, que foi um dos maiores filmes que eu já assisti. Ela ganhou, inclusive, o Oscar por este filme. Ela completa hoje 50 anos de idade. Eu trouxe aqui da minha biblioteca para mostrar a última fotografia do presidente Abraham Lincoln. Esse livro aqui tem 80 anos. Esse livro aqui tem 80 anos e foi editado pela Livraria do Globo e foi escrito por um alemão chamado Emil Ludwig, que fez algumas biografias. Esta seguramente não é a melhor biografia dele. A melhor biografia dele é de um cidadão chamado Benjamin Thomas. Eu gostaria que a senhora mostrasse, por favor, aqui. Olha a idade do livro e como está o livro. O livro a última fotografia do presidente Abraham Lincoln. Hoje, aniversário da morte deste homem, que foi considerado o terceiro, um dos 3 maiores presidentes da história dos Estados Unidos. Presidente Abraham Lincoln. Esse faz parte do meu acervo, esse livro fantástico. Você vê que isso é uma capa, isso não é a capa original, isso foi tudo bem feito. Também, né? É um cheiro de coisa antiga, né? Coisa antiga. E são preciosidades. Isso aqui não impresso, não dou, não faço absolutamente nada. Isso aqui Agora isso tem uma arte de recuperação. É impressionante. Livros que é muito bonita, né? Editora Globo. Tem até as... eu acho fantástico isso aqui. A cor aqui, amarelada com manchas. Não, mas isso é o original, tudo é original aqui, né? É do original. Ele tem 80 anos. Então, minha homenagem a esse homem extraordinário, que ontem nós falamos aqui no programa, e que deu aos Estados Unidos toda essa força através da União, na guerra com os confederados, o maior fraticídio da história dos Estados Unidos da América, que foi a Guerra da Secessão. Os Yankees e os confederados. Jefferson Davis como presidente confederado e Abraham Lincoln como presidente Yankee. E às vezes eu me pergunto, e se o Sul tivesse ganho a guerra? Eram esses aniversários de hoje? Não, esses eram aniversariantes. Esse foi o falecimento de hoje. O falecimento de hoje. Muito bem. Você já sabe, né? É por isso que você está sempre aqui, porque você está assistindo o Atualidades Pampa. De volta com a Atualidades Pampa e o look. O look fashion. Quando aconteceu o Arnold Classic, que é uma festa mundial das pessoas fortes, que teve na etapa do Rio de Janeiro, do Arnold Schwarzenegger, leva esse nome a ele, ele disse que o casal mais fashion do Rio de Janeiro é o Belo. O Belo foi um cara boa pinta agora, diferente,
todo repaginado, junto com a Graça Mendes Barbosa. E uma coisa deles é o seguinte, é a cor deles. É o jet bronze que ele usa. É o que eu vou usar a partir da semana que vem. Esse bronze? Um Marcão jet bronze. É o melhor jet bronze do Brasil, que vem tecnologia francesa. E tem aqui em Porto Alegre agora? Chegou em Porto Alegre. Até vou fazer isso pra ti aí, pra tu vir negra. Porque o jet bronze tu fica negro 3 dias e depois volta. Toma um banho e sai tudo. Vai ser o primeiro alemão preto Vai ter que do ficar sul do 3 país. dias sem tomar banho? Não, depois de 3 dias sai o jet bronze. Ah, mas que isso, sem tomar banho? Não, fica tomando banho, mas tu tá na tecnologia do Robert Lee dos Confederados, né? Da Guerra Secessão. Marca jet bronze. Pode ser um pouquinho mais gentil com o teu colega. O Mário vai ser o primeiro alemão preto do Rio Grande do Sul. Imagina o Chicão com essa estatura. Com esse olho dele, verde aqui, estilo que querido. ele tem. Estilo Imagina Bruce ele assim, É ó. brincadeira. Não, falar nisso, não é esse final de semana que tem uma promotion no da Gola? Tem uma promoção da Ah, Gola. tu podia aproveitar, né, Jabá? amigo? Jabá? Não é jabá. Não é jabá, Gola, me Ah, uma coisa feia isso, Tá jabá. feio. Dona Nós já Mari. temos outro Brasil, agora não é Dilma, é Marcelo. Eu tenho... O Brasil fecha, Com licença, galera. eu tenho orgulho de ser seu amigo. Sabe por quê? 180 de QI, igual o Leonardo. 181, você tem mania querido, de diminuir. Leonardo da Vinci, eu tô falando tu vai sério. falar daqui a 2 anos comigo, Chicão, tu tinha razão. Michel Temer foi um herói brasileiro. Ele se sacrificou do poder para abrir mão do poder, para salvar nós de toda essa coisa ruim que está acontecendo. Olha, não é o que a história nos diz. Toda vez que se aplicou medidas tipo Ponte para o Futuro do PMDB... Não, e a Ponte para o Futuro é um documento, né? Um documento. Qual era o partido de Itamar Franco? Deixa ela concluir. Deixa ela Deu concluir. tudo errado. O Brasil, olha, porque assim, aqui se fala, a Dilma quebrou o país ainda tem indicadores melhores, é o pior momento dos nossos, mas é o melhor ainda de todos os períodos. Tanto que cada vez que se fala, a inflação tá, é a mais baixa é a mais alta dos 10 anos. Se pega o último período, se pega dentro de Lula e Dilma. Os nossos piores ainda são os melhores em relação ao período PSDB com PMDB. Mas eles conhecem os números. Por isso vai acontecer. Pode terminar essa pergunta. Conhecem os números. Por causa dessas coisas que o PT não tem Não, a realidade é dura de aguentar. Não é a realidade. Eu sei que a realidade é dura de aguentar. Gente, 30 milhões de pessoas saíram da miséria. Agora, se você... Sair da miséria, eu sei. o IBGE diz exatamente o contrário. A concentração de renda no Brasil aumentou. Os 2 maiores bancos privados do Brasil tiveram recorde de lucratividade no ano passado. Isso é governo de esquerda. São duas verdades. Não, Gustavo, são duas verdades. Eu tô falando de números. Você tá falando de números. Eu também tô falando de números. Não, você tá largando no ar. Aliás, a instrução do Lula. Eu acho muito feio, sinceramente. É dados do IBGE, Eu gente. acho muito feio colocar nas nossas costas daquelas pessoas que querem realmente um impeachment, que a gente quer porque a gente quer ver o povo pelas costas, porque a gente não gosta que o povo viaje de avião, que a gente não gosta de ver negros na universidade. Não é nada disso, gente. A gente também quer justiça social, a gente também gosta de igualdade social, mas a gente quer também ser escutado, a gente quer que o nosso país cresça, o nosso país não tem crescido. A nossa economia está daqui para baixo, a gente só está atrás da Venezuela e da Colômbia. É um absurdo. Pelo amor de Deus, Mas quem é que isso- não vê isso? E tu dissesse Mas, assim, Carla, é isso dura é a nos últimos realidade. anos. Realmente, a realidade é Alternância de dura. poder. É dura a realidade, Sofia. Realmente é muito dura. E tá dura para todo brasileiro. Não, é que é duro porque não é ouvir, só coxinha Carla. que vai lá na manifestação. Vai coxinha e vai não coxinha, entendeu? Vai Eu gente tenho- que trabalha eu tenho ido dia e nas noite e manifestações que não também. quer. Ninguém mais aguenta Mas a esse gente país, vai, esse pelo amor de governo aí. Deus. O trabalhador com o Eu acho que eu reconheço, nós vamos ver num momento difícil da economia, escolhas ruins do ano passado, só que os nossos indicadores ainda são melhores do que o país viveu antes, risco Brasil, inflação, etc. Eu diria que é menos ruim. E aí, Melhor não tem. o que não dá, Gustavo, é importante trabalhar isso. É verdade que o Brasil aumentou a concentração de renda como um mundo. As duas questões são verdades. A parte mais pobre, a camada mais miserável saiu da miséria, também é dado do IBGE. E a concentração de renda lá em cima aumentou. Então eu quero concordar com o Gustavo, mas ele precisa reconhecer essa evolução, essa mobilidade que houve dos mais pobres. Por quê? Porque bem tem investimento tanto no valor do salário mínimo real,
quanto essa cobertura social do Bolsa Família em larga escala. Então, isso é real. As duas coisas são reais. Nós não achamos que esse modelo é bom. E, por isso, essa acusação de que é mais imposto. Para nós, imposto tem que estar sobre a renda, sobre a alta renda, e não tanto sobre o consumo. Isso nós não conseguimos mudar. O consumo pega todo mundo igual. E aí pega o pobre que come as questões mais básicas, os alimentos mais básicos, e pega quem come um pouco mais refinado. Então, são debates. Eu acho que, Carla, eu não quero dizer que tá. Aqui está o bem, ali está os malvados. Não passe isso. Não passe por isso. Vamos mudar o tema. Não é essa. Agora, a forma de chegar à transição, nós temos diferença. Mas vamos nós temos muita diferença. Eu só gostaria... O país sair da desigualdade. Eu só gostaria vamos de entender... experimentar Michael Temer. Eu só gostaria de entender... Eu só gostaria de entender... Eu queria fazer um público porque o senhor Lula disse que, se a Dilma permanecer, ele quer fazer um novo governo, se ele não é o presidente. Por que ele está dizendo isso? Por que ele não apoiou a Dilma no segundo governo do ano passado, quando iniciou? Ô, Dilma, está tudo errado, vamos arrumar esse negócio. Você conseguiu reeleger, porque quem reelegeu ela quem reelegeu a Dilma foi o Lula. As pessoas votaram no Lula. Na primeira eleição da Dilma, as pessoas votaram no Lula mas na segunda foi políticas sociais, foram fortes. Mas aí foi fracasso. Tanto que vocês nos acusam de mascarar. Não também. Minha Casa Minha Vida, gente, 3 milhões de moradias, elas são reais, elas existem. Com mais de 20% de inadimplência e cálculo atuarial quebrado. Bolsa Família se a Aécio Nessi entrasse. Tinha um país que estava crescendo, era um país que, aliás, um país que estava com... Sabe o que eu achava que era mostra da nossa pujança? O Ciência Sem Fronteira. As crianças, os jovens de todas as classes sociais, inclusive das altas classes sociais, viajando, pago pelo governo brasileiro. E agora continua? Esse programa sofreu uma retração. Exatamente. Como ano passado, dinheiro, né? Aí veio as pedaladas fiscais exatamente por causa disso, porque tiveram que tirar dinheiro de onde não tinha dinheiro para eleição. Aí foi uma manobra eleitoreira. Não foi para a eleição, aqui tinha muita política social em larga escala. Por exemplo, Pronatec. Pronatec, aí, você tem que reconhecer, o sistema empresarial ganhou muito dinheiro com o Pronatec. Muito. A Dilma escolheu... Mas agora acabaram com o Pronatec. Tudo bem, mas isso era eleitoral, era a classe média empresarial que estava fazendo política e formando seus trabalhadores. Mas, Sofia, tem disso no eleitoral, essa classe não vota em nós. Isso era para suprir mão de obra. Tá, mas deixa eu te dizer uma coisa. E era muito dinheiro. Eu não discordo, eu particularmente, eu tento evitar de me envolver, mas eu não discordo que isso tudo foi bom. Mas foi mal feito, mal organizado. Mal dosado. E vem aí o problema da pedalada, de ter feito a coisa sem estar bem estruturada, que uma coisa boa, abortaram a operação, deixaram as pessoas penduradas, não fizeram, taparam o dinheiro. Claro que sim. Não. Claro que tudo foi pago depois. Mas quem deixou os alunos levar do sistema S? Deixaram as pessoas todas penduradas, os alunos, as pessoas ficaram sem a formação. Não, isso é verdade, Magda. Aí não tem esse dado. O que aconteceu foi um terrorismo no início do ano passado sobre o FIES. Não, e tem uma financiamento outra coisa aí, Sofia. das bolsas na hora privadas. que pega para capar, todo mundo se juntou de novo, todo mundo tinha abandonado a Dilma. Agora que vão perder o controle da coisa e que não vão poder ficar em 2018, tudo se juntaram. Não, quem tu disse que tinha abandonado? Aí é que a pergunta do Magno eu quero responder, aproveitando a tua. Entender, sabe? O que o Lula disse? O que ele disse no discurso dele no Rio de Janeiro? Não pode usar esculhambação, eu mesma proibi. Mas agora só Deus nos livrou da operação. Segunda-feira não vai ter mais essa discussão, porque ficou uma coisa muito chata. Defender o indefensável. Vai ter outra. Em todo o Brasil... Vai ter outra. Que outros esse aí? Mas eu posso dizer... Eu sou teu fã. Mas, Chicão, eu posso dizer que tu defende o indefensável. É defensável o ponto de Júri, fazendo júri. Já pensou? Fazendo júri, porque te contratar com advogado. É só a Sofia fazendo júri, hein? Chicão, eu posso dizer a mesma coisa. Chicão, presta atenção. Eu posso dizer a mesma coisa de ti. Tu defende o indefensável, que é mais importante ter a Marcela Temer. Mas é mudar de técnico, Isso não é defensável. Esse técnico não adianta mais.
eleições, Dilma. Temos que trocar que nem time de Tá futebol. bem, mas eu quero responder a pergunta Michel, do Marne. qualquer um de presidente. Eu quero responder a pergunta do Mário. Vamos lá. Eu quero responder. O Lula disse, e ele disse para 100 mil pessoas Jarra Nova. com o Chico Buarque no Rio de Janeiro. Ele disse, a Dilma me chamou, quando a Dilma me chamou para ser ministro, ele disse, vou, Dilma, mas a gente precisa mudar a política econômica. Bom, a escolha da política econômica do ano passado, eu vou dizer uma coisa para vocês. E nós escrevemos texto, quando a Magda fala, não estavam com a Dilma, abandonaram a Dilma. O PT, a bancada do PT, votou contra várias medidas do ajuste, porque nós somos contra. E nós fizemos discussão e estava pressionando, sim, a Dilma, porque ela fez concessões a um modelo que é o modelo mais do PMDB do que o nosso. Por exemplo, 14% de juros nós não concordamos. 14% de juros, nós tínhamos chegado a menos de 10%. 14% de juros é apostar na especulação. Acabou com a poupança. Por isso que o Gustavo diz, os ricos ganharam muito. Ganharam muito e ele tem razão. Porque, por exemplo, 14% de juros enche as burras dos bancos. E os bancos financiaram as campanhas. Então, isso é um equívoco da presidenta Dilma. Agora, se estivessem fazendo esse debate, daí Dilma errou ali... Se equivocada, ela tem que sair. Não, ela tem que mudar a política. Mas não dá. A Constituição não dá. Magda, a Constituição não dá respaldo para impeachment com equívocos de política. Senão, nós temos que fazer o impeachment do Sartori, do Bonatti, Só 30 segundos. Não. Aí é mesmo lá. Primeiro, quando a dona Sofia Cavernon, minha amiga, falou que o Lula foi recebido por Chico Buarque, ele foi recebido por Chico Buarque, Wagner Moura, Jô Soares, todos aqueles caras que têm vantagem da Lei Rouanet. Esse é o artista que ganha do governo. Agora não é o artista que está começando. Segundo, Pompeu de Matos, está rolando um papo em Porto Alegre que você está indeciso ainda. Pompeu de Matos, vota a favor do impeachment. Vota a favor, que você vai ser visto como um grande cara enrolado na bandeira gaúcha. Mas o Pompeu, ele é da legalidade. Segunda-feira. Do Brizola, da legalidade. O que vocês acharam do ex-presidente Lula fazer um apelo aos deputados pelas redes sociais? Não, o Lula fez uma frente parlamentar, ele junto com os deputados, pela democracia. 400 pau de Ele disse assim, Sérgio confie na minha palavra. Daí ele agora, confie na minha palavra. Não, e outra coisa, Se ele pode fazer reunião com os deputados, Confie na minha palavra. Confia, outra coisa. eu quero ver confiar na do Temer, que ele vai perdeu Lula a ser ministro. Para Dilma foi convidado. Não, ele não foi. Ele foi chamado por ela para poder livrar a pele dele. Não, mas isso é você. Aliás, a voz dela foi bem clara e nítida. Usa se você precisar. É por isso que Porque se ele não viesse, Magda... Não, Não é se eu precisar. Se ele não pudesse vir para a posse, assinasse antes. Usa se precisar. É como se eu Como é que essa lavagem cerebral? O cara tem que ter esse dom para sair na noite e ganhar uma mulher. Essa lavagem cerebral é que Eu acredito nisso. E ela não é tua amiga, não. Te chamou de viado? Não, Eu não acho. Não, mas É o papo que ele é. O Gustavo engaretou por causa disso, porque tem preconceito. Gustavo, tu engaretasse por causa disso, tu tem preconceito. Eu achei engraçado, porque até o Chicão já me chamou de viado. Mas eu não tenho preconceito. Tu disse que não sei que não. Está discriminando os viados, são pessoas maravilhosas. E nós... Mas olha só, nós estamos... tanta força para as minorias gays aí. Dá para falar política, gente. da eleição americana. Vamos falar da eleição Meu ídolo, lá não tem essa. Você viu que descobriram que ele não tem 10 bilhões de dólares. A fortuna dele só está em 4,5 bilhão de dólares. Tá pobre, né? Primeiro do Donald Trump, etc. Mas a grande, o estado de Nova York, que é o estado mais importante dos Estados Unidos, o Trump deve ser o candidato pelo Nova York e a Hillary e o Bernie Sanders. A Hillary ganha. Sim, mas está muito próximo. O Bernie Sanders, ele é socialista, ele tem um apelo com os jovens e ele acha errada a política de Israel para com os palestinos. E ele disse, ele é judeu,
Ele é filho de judeus poloneses. Ele disse, eu sou Israel. Ele disse, eu sou Israel. Não tem ninguém mais a favor de Israel. Mas essa política está errada. Sim, os palestinos querem e devem ter o seu Estado. Eu achei fantástico o Bernie Sanders tenha dito isso. Eu acho fantástico. Então, deve ganhar, mas ele vai se aproximar dela. A diferença é razoável a favor dela. Mas tem a impressão que o Bernie Sanders pode chegar até a frente. Agora, a dobradinha, ela e o Bernie Sanders seria imbatível na eleição. Na final ganha da Hillary, ganha. Não ganha da Hillary. Ele tem um estilo americano, ele é republicano. Mas ele é muito burlantinho. What? Você tem uma Burlantinho. Ele é um burlantinho. Ele é de burlesco. Ele é doido. Ele é doido. Agora resolveram falar do Donald Trump. Imagina, você vai botar... Eles falam mal de todo mundo. Vai dar uma maleta com um botão vermelho, com um doido como aquele. Se irritaram, começaram a telefonar. Olha aqui, ó. O cidadão que tem 5 bilhões de dólares, né, patrimônio... Esse é o bom presidente que não vai roubar. Esse não vai roubar. Não está provado isso. Agora, esse esquema que nem nós aqui não foi. Todo mundo toma. O cara sai do zoológico tem um jato Gulfstream. O filho do presidente. Lá pelo menos o filho do Donald Trump não vai roubar um jato para ter um jato. Isso é que é bom. Tá falando do filho do presidente FHC, né? Claro. Não, ficou assim. Por favor, porque nada do PSDB é investigado. Então eu vou ler uma notícia para você. Então leia. O PSDB agora vai investigação. Não, peraí, o Pedro parece que também fez uma sacanagem. Investigação. Eu vou investigar o Respeite a cara. Sofia, ela tá falando. Não, é que não é justo. Eu só quero que investigue todo mundo. Eu quero que seja Investigação sobre o rombo da Petrobras no período FHC desengavetada. STJ desengaveta a investigação lá de tudo começou em 7 de março de 2002. Enfim, a subsidiária da Petrobras na Argentina tem prejuízo de 790 milhões. Notícia do Estado de São Paulo. E foi negócio de compra lá, sim. Argentina Repsol. E aqui eu podia rapidamente... Mas por que não investigaram? Mas estão há 14 anos no poder. Por que não investigaram? Por que não botaram na cadeia? Por que não mandaram julgar? Porque eu vou dizer uma coisa pra você. É engraçado. Agora que pegaram todo mundo com a mão na botija. As horas que era pra ter terminado o programa. Eu amo. Não. Período FHC 40. Até domingo! Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.